A escravidão na época bíblica e o que Paulo falou sobre ela. A gente fez uma live sobre interpretação de cartas paulinas do Novo Testamento e esse não era o nosso tema principal, mas a gente deu uma passada lá na mensagem de Filemon e como Paulo abordou a escravidão na época do primeiro século e como ele respondeu isso com uma mensagem revolucionária do Evangelho. Dá uma olhada no trecho desse webinário, mas antes eu quero pedir uma coisa que eu sempre peço. Primeiro, se esse vídeo ajudar você a interpretar melhor Paulo em temas difíceis como esse, mande ele no WhatsApp para os seus amigos, para sua família, aquele grupo da família que você tem. E também vai no YouTube, assina lá o meu canal, aperta inscrever, o sininho e curte o vídeo, porque desse jeito faz o nosso canal crescer bastante e chegar a mais gente essa mensagem. Vamos lá? Filemon é um caso bastante interessante, porque de um lado que a gente tem em Gálatas, você tem a resolução de um problema comunitário, né? Você tem uma igreja ali que precisa ter um problema doutrinário e comunitário resolvido. No caso de Filemon, você tem um problema particular de uma pessoa, e os dois Paulo resolve com o evangelho. Isso que eu acho fantástico, assim. Os dois, a solução de Paulo qualquer é o evangelho de Jesus Cristo, é o Cristo crucificado. Então, Filemon, você tem um escravo, que é Onésimo, que fugiu de Filemon, que chega para Paulo, muito provavelmente o que aconteceu foi isso. Onésimo chega para Paulo e fala: Paulo, tô ferrado, cara, porque se me pegarem como escravo fugitivo aqui, vão me mandar matar. E eu sei que o meu dono foi discípulo seu. Quebra essa para mim. E aí o que acontece? Paulo, então, escreve uma carta para Filemon, que é o dono de Onésimo, para dizer o seguinte, basicamente. O argumento da carta é esse. Filemon, Onésimo tá te devendo, né? Então, sabe qual que é o negócio, cara? Você tá me devendo. Coloca na minha conta. É isso aí. E o que eu te entreguei, mesmo que você perdoe... Isso ele não fala, mas nas entrevistas... Mas se você perdoar 1000 vezes, não é? Se você perdoar 1000 vezes Onésimo, não é o que eu te dei. É isso. Não tá escrito, mas é o que ele tá querendo dizer. O N.T. Wright, ele coloca uma coisa que eu fiquei emocionado. Ele fala assim: se só tivéssemos Filemon do Novo Testamento, o evangelho teria chegado para nós de forma completa. Eu falei: caraca, mano, meu Deus. E é isso verdade, tá lá, cara, tá tudo lá. Tá aí tudo o que lá. é fantástico é que Paulo vai dizer assim: olha, não é que você tem que perdoar, Onésimo. Não perdoa, não. Recebe ele como irmão. As implicações financeiras, sociais disso são absurdas. Mas ele tinha colocado outras sobre como tratar os escravos em outras cartas, e ele fala: trata como irmão. Isso quebra tudo. O pessoal fala que Paulo pegou leve com a escravidão. As pessoas fazem anacronismo quando vai falar de escravidão. Qualquer um podia ser escravo naquela época. Não tem a ver com social apenas. Não tem a ver com social. Você pode ser riquíssimo hoje e amanhã você ser conquistado por alguma outra nação inimiga e virar escravo. Então não é a ver com social. Então tem gente muito letrada como escravo. Você vai ver no Antigo Testamento, você vai ver os relatos dos profetas de gente que era letrada, mas é escravo em outra nação. Daniel? Daniel. Você vai ver, não tem nada a ver com raça, porque a confusão, como já teve tantas nações escravizando uma ou outra, nessa época tem de tudo. Então você tem ali um contrato de alguma burrada que alguém fez ou de algum azar que teve na vida de já nascer escravo. Outra coisa bacana, quando eu estava lendo Levíticos, o dono tem tantas obrigações com o escravo que depois Jesus vai usar isso até no Sermão do Monte. Ele vai falar: olha, que não tem como servir a dois senhores. Mas se você escolher o Senhor Deus, não se preocupe, as obrigações de um senhor com o seu escravo, se alguém que cumpre a lei tem que cumprir, imagine o nosso Deus, que é o que dá de comer, o que vestir e tudo mais. Bom, e é interessante que Paulo, ele pede, além dele dar essa carteirada, quando você vai ver o evangelho, é a pura verdade. Cara, se você não perdoar ele, você não entendeu o que eu te falei. Quando Paulo fala de escravidão em outros momentos, que ele teoriza mais do que o que ele está falando para Onésimo não, para Filemon, que é na prática, sobre Onésimo para Filemon, que é na prática, quando ele está teorizando, principalmente ali em Colossenses, em Efésios, qual que é o lance? Ele chega para o escravo e fala: ó,
você que é escravo, trabalhe para o seu senhor com o íntimo do teu coração, com o âmago do seu ser. Sirva ele com tudo de si. Você fala, pô, Paulo tá sendo cruel com o escravo lá. Aí ele fala, Senhor, trata os seus escravos bem, com piedade, não seja violentos com ele, lá, 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 lá. Só que ele fala uma coisa, que se você ler só essas duas, você fala assim, ele tá passando pano pro senhor do escravo, é só o senhor do escravo não ser violento. Só que tem uma frase, que é a frase que você fala assim, não, peraí que ele tá falando um negócio que precisa muito ousadia e alegria para falar. Que ele tá falando assim, escravos, sirvam seus senhores de todo o coração, lá, lá, lá. Senhores, procedam da mesma forma. Para você falar no mundo antigo que o senhor tem que tratar o escravo igual o escravo trata o senhor, meu amigo. Mas as pessoas não leem da mesma forma. Assim como a mulher, sirvam seus maridos da mesma forma, maridos. E os caras não leem essa parte. Então pensa assim, não, a mulher tem que servir a gente não. Então os caras não lê, mano, o da mesma forma, velho. E a outra coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que é outra regrinha hermenêutica que serve para as epístolas, mas para qualquer outro pedaço da Bíblia que tenha em Filemon, é o seguinte, é você saber avaliar o peso de uma determinada expressão linguística dentro do contexto dela, sem deixar que o peso dessa mesma expressão linguística no nosso contexto contamine essa análise. Isso é super difícil de se fazer. Mas, o que acontece? A palavra irmão é uma palavra desgastada, especialmente no ambiente evangélico. Então, com frequência, é normal que a gente leia Filemon, e quando Paulo diz a Filemon que receba Onésimo como irmão, a gente imagine Filemon recebendo Onésimo como um irmãozinho da igreja. Receba como um irmão. Aí você fala, não, ele é um irmão da igreja. Não é isso que Paulo está falando. Receba como seu irmão de sangue. Aliás, os irmãos da igreja a gente deveria tratar como se fosse irmão de sangue. Esse é o ponto. Que é de sangue. Porque é de sangue de Cristo. Porque é do sangue do Cristo. Mas a gente tem que saber dar esse peso para a passagem de tipo, presta atenção. Paulo está transformando esse cara de escravo à condição da família. De nobre, de membro da família. Outra coisa, ô Fontana, Paulo tem um objetivo, pregar o Cristo. Ele fala isso. Meu objetivo de vida, viver é Cristo. Eu vou pregar o Cristo. E os caras que tem uma pauta hoje, fica querendo jogar a pauta de hoje em Paulo. Agora, se Paulo pregasse uma pauta, vamos supor, ficasse escrevendo contra a escravidão, que ele sabia que no final das contas todos eram iguais, hoje talvez a gente não teria os benefícios que a gente colhe hoje por Paulo ter pregado o Cristo. Porque quando ele pregou o Cristo, ele permitiu todas as pautas hoje, todas, de igualdade de gênero, de todas as pautas libertacionistas que nós temos hoje. Então, é muito importante a gente entender a prioridade de Paulo, que é a semente da vida, que vai mudar a história da humanidade. Esse é só um trechinho de várias lives que a gente está fazendo sobre como aprender a ler a Bíblia. Se você quer aprender mais, clica no link que está aqui embaixo. Lá você vai encontrar outras lives, vídeos com dicas para ler a Bíblia e o nosso curso que está fantástico, que é capacitar você para ler a palavra de Deus e entender o que está revelado aqui para a sua vida.